Você que trouxe a palavra de Deus, abre comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46 até o verso 52. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Já encontraram? É uma passagem muito conhecida, e você que encontrou, acompanhe comigo. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Aleluia. Então, Jesus foi para Jericó com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. E onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão, porque ele operava grandes milagres. E muitos hoje estão necessitando de um grande milagre. Mas para esse milagre acontecer, só vai depender de cada um de vocês. O milagre só acontece na vida de alguém quando esse alguém ele crê e põe a sua fé em prática. Quando ele confia no poder de Deus, o milagre acontece. Muitos podem chegar para ele ou para ela e dizer: não tem mais jeito, nada mais pode ser feito. Mas se essa pessoa crer no poder de Deus, o milagre acontece, como aconteceu com Bartimeu. Bartimeu estava sentado à beira do caminho e a sua única esperança era tão somente granjear ou mendigar as esmolas que o povo lhe dava. Bartimeu, com certeza, ele não tinha nenhuma esperança de enxergar e ter os seus olhos abertos e poder dizer: eu estou vendo você aqui, estou vendo você à minha direita, você à minha esquerda, estou vendo você à minha frente. Ele não podia ver, mas de repente algo extraordinário acontece. Por aquele caminho Jesus havia de passar, e naquele caminho Jesus iria manifestar o seu poder, fazer proezas na vida de Bartimeu. E hoje ele quer mudar a vida de qualquer pessoa que for até ele. Assim como ele mudou a vida de Bartimeu, ele quer mudar a minha e a sua sempre. Só depende da nossa fé. Aleluia. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Isso foi o que Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele cada vez mais gritava. Ele não se calou. Ele sabia que só Jesus poderia mudar a história da vida dele. Só Jesus poderia lhe dar a sua visão, abrir os seus olhos, para que ele viesse contemplar de perto tudo que ele não enxergava antes, tudo que ele não via antes. E ele não desistiu de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48, Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que ele não se calou. Enquanto muitos o repreendiam: cala a boca, ele não vai te dar ouvidos, fica aí no teu lugar, fica aí mendigando. Mas Bartimeu, ele não desistiu. Bartimeu, ele foi perseverante, ele perseverou. Bartimeu, ele era um homem rejeitado pela sociedade, rejeitado por muitos, esquecido. Ninguém dava valor a ele, ninguém queria saber de Bartimeu, e ele vivia ali, sentado todos os dias à beira do caminho. Mas naquele caminho apareceu alguém que não iria rejeitar, que iria recebê-lo de braços abertos. Aleluia! E assim é com você, que está sendo rejeitado pelos seus, porque nesse momento muitos são rejeitados pelos próprios familiares, muitos são esquecidos, ninguém dá valor a você, a sociedade também te rejeita. Você olha em torno de si, não vê saída, mas se você clamar por Jesus, pedindo que Ele tenha misericórdia de você, Jesus irá te atender. E é isso que Jesus quer que você venha fazer, que você se humilhe diante dele, que você seja humilde e reconheça que Jesus é poderoso para mudar a história da tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória! Hoje Jesus está dizendo para você: levanta-te. Levanta-te dessa prostração. Tem bom ânimo, porque hoje eu vou mudar a história da tua vida. Hoje eu vou fazer de você um servo que irá me seguir. Aleluia! Então somente persevere diante de toda dificuldade, persevere, porque diante de toda dificuldade, Bartimeu, quando viu que era Jesus que ia passando, ele não desistiu,
porque ele sabia que Jesus podia operar um milagre na vida dele. Aleluia! Louvado seja Deus. E verso 50: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amém? Ele usava uma capa, provavelmente aquela capa era para lhe proteger do sol, da chuva. Mas quando ele levantou, ele lançou aquela capa fora, uma capa cheia de pecados, cheia de poeira, suja. E ele disse: não, hoje Jesus vai abrir os meus olhos. Hoje eu creio que Jesus vai me fazer ver. Hoje eu creio que Jesus vai me fazer enxergar o que eu não enxergo há tanto tempo. Aleluia! E Bartimeu, quando lançou de si a capa, aleluia, levantou-se de um salto só, todo feliz. Ele não deixou de crer. E quando nós não deixamos de crer naquilo que é impossível aos nossos olhos, aí Deus vem e faz o impossível acontecer. Aleluia! Louvado seja Deus. E verso 51: e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia! Veja que ele chamou Jesus de mestre. Mestre, que eu tenha vista. E de repente Jesus opera o milagre através da fé do cego Bartimeu, porque ele não deixou de crer. Ele viu que através da sua fé ele poderia alcançar a bênção que tanto ele esperava, porque através da medicina ele não iria alcançar nunca. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Se fosse a medicina que fosse tentar fazer com que aquele cego viesse a ver, só iria deixar cicatrizes e nada seria resolvido. Uma, porque naquela época a medicina era muito atrasada. A medicina não tinha muitos recursos. Como hoje, a medicina é muito avançada e mesmo assim, em muitos casos, não pode fazer nada. Mas Jesus tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o impossível possível. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 52: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória! Hoje muita gente recebe o milagre, mas não quer seguir Jesus. Muita gente recebe o milagre e nunca mais ele se lembra de Jesus. Mas o cego Bartimeu, o que era cego e agora vê, com
toda a alegria no seu coração, ele seguiu Jesus. Ele seguiu, permaneceu firme na presença do Senhor. Ele não desistiu do seu milagre. Muitos mandaram ele se calar. Muitos disseram: cala a boca, não adianta, o mestre não vai te receber, ele não vai te dar ouvidos. E Jesus só caminhando. E de tanto Bartimeu clamar, Jesus para e manda chamar. E hoje muitos milagres não acontecem por isso. As pessoas estão clamando, não estão vendo nada acontecer. Ao invés de ela perseverar como Bartimeu, elas desistem pelo meio do caminho. E Jesus não quer que você desista pelo meio do caminho. Jesus quer que você siga pelo caminho. Porque é pelo caminho que você está seguindo que você vai chegar até Jesus. É por esse caminho que você vai andando e dando glórias a Deus. É por esse caminho que você vai andando ao lado de Jesus. Toda aquela multidão olhando para o que iria acontecer, para o que Jesus ia fazer, se ele iria fazer algo diferente, como ele fez no outro cego, que ele cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos olhos do cego, e o cego veio a enxergar, mas não. Jesus disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. E a tua fé tem que estar tão somente na pessoa do Senhor Jesus. Tem gente que tem fé mais no homem do que fé em Jesus. Tem gente que confia mais em homem, em carros, do que confiar em Jesus. A gente temos que manter a nossa confiança no Senhor. Possa ser que esteja demorando, possa ser que sim, mas não desista. Jesus, ele quer ver até a que ponto você irá confiar nele. Porque quando você confia até o fim, aí Jesus vai e opera o milagre. Jesus te tira da humilhação. Jesus te tira da perdição. De repente é uma mãe que está clamando por um filho, por uma filha, que está neste mundo aí, fazendo tudo que não agrada a ela, tudo que não agrada a Deus, mas ela está ali de joelhos dobrados, clamando por socorro, clamando pelo filho, pela filha, perseverando. E se ela desistir, ela não vai alcançar a sua bênção. Por isso tem que ser perseverante como Bartimeu. O mundo pode dizer para você: cala-te. O que é que você vai fazer na igreja? Porque você ora de madrugada? Porque você jejua? Isso não vai dar certo. Você está perdendo o seu tempo. Tempo está perdendo quem está falando isso para uma pessoa que está querendo ver o filho e a filha liberta deste mundo e trazendo ele e ela para a presença do Senhor. Por isso não creia, ainda que seja difícil, ainda que seja demoroso, persevere, creia, confie, porque crer é confiar. Crer é confiar, não desistir. Quando a pessoa desiste no meio da caminhada, é
porque ela não suportou o tempo de espera. Ela não quis esperar. Ela queria que tudo fosse resolvido no tempo dela. Mas para todo o processo tem um tempo. Tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Seria muito bom que as coisas acontecessem no nosso tempo, mas não. Tudo acontece no tempo de Deus e nós devemos esperar o tempo de Deus. Quantos anos Bartimeu não esperou por essa bênção, por esse milagre? E ele só alcançou porque ele ouvia falar dos milagres que Jesus operava, e ele estava ali sentado e viu que era Jesus, ouviu que era Jesus que ia passando. Aquela multidão ia ali caminhando e falando. E ali ele pergunta quem é. Era Jesus de Nazaré. Aí ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de tanto ele clamar, Jesus operou o milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Foi difícil, foi luta, mas o que mais importa é quando chega o momento da vitória, o momento do milagre. E Jesus opera o milagre e a pessoa tem que ser que nem Bartimeu. Ele tem que seguir a Jesus pelo caminho, porque o caminho é Jesus. É Ele que nos leva para a salvação. Ele é o caminho verdadeiro, o único caminho que existe para a vida eterna. E todo cristão deve seguir por esse caminho e não desistir. Aleluia. Eu sei que há muitos que estão seguindo homens, mulheres, confiando demais, fazendo muitos sacrifícios, mas não vão alcançar nada. Ninguém tem o poder que Jesus tem. Mas quando confiamos no Senhor, aí no devido tempo Ele opera o milagre. Aleluia. E nós temos que louvar a Ele, engrandecer a Ele e nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, porque grandes coisas Ele fará por mim e por você. Grandiosas coisas, grandiosos milagres. Aleluia, louvado seja Deus. E tem um louvor que eu gosto muito e de repente veio na mente hoje à tarde, que diz: grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis. Quem não temerá teu nome e não te glorificará, pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e te adorarão, e te adorarão. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Esse louvor é muito lindo. Fazia tempo que eu tinha ouvido ele, aí veio na minha mente, eu fui dando uma treinada, até me perdi um pouquinho aqui, mas consertei. Então, essa é a palavra de hoje que eu trouxe, para que a tua fé não venha esmorecer.
Quando você entrar num propósito, não desista pelo meio do caminho, não fique parado, não desista, siga em frente, clame: filho de Davi, tem compaixão de mim, porque Ele vai fazer o milagre na tua vida, assim como Ele fez na vida de Bartimeu. Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa que perseverar, qualquer pessoa que crer, que confiar que Deus, Ele é todo poderoso, Ele não mudou, Ele segue sendo o mesmo Deus, e ontem,